Fala pessoal, boa noite mais uma vez. Nós vamos tratar agora nesse vídeo 5 mais alguns exemplos, na real mais dois exemplos, sobre o cálculo de campo do campo elétrico em planos cartesianos. Nós vamos trabalhar aqui dois exemplos que estão no livro que eu sugiro na bibliografia, que é o próprio livro de C10, o livro do ICF2, volume 1. Os exemplos que nós vamos tratar aqui estão na página 92 e também o exemplo da página 96. São esses dois exemplos, tá? E para a gente começar, então, é preciso que a gente entenda que aqui nós estamos usando aquele raciocínio da última aula sobre superposição e também sobre a natureza vetorial, tá? Do campo elétrico. Então, num primeiro momento aqui, eu quero simplesmente descobrir qual é o vetor do campo elétrico que há no ponto P, visto que no plano cartesiano eu tenho um dipolo, ou seja, são duas cargas com polos opostos, uma com carga positiva na origem, outra com carga negativa a uma distância de d raiz de 3, tá? E eu quero descobrir qual é o vetor campo elétrico num ponto P que está a uma altura dzinho, tá? A uma altura dzinho dessa minha carga mais que. Bom, é esse o nosso cenário. Eu quero descobrir então qual é o vetor campo elétrico. A primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é que eu não quero simplesmente descobrir o módulo desse cara. Eu quero descobrir o vetor campo elétrico. Então, quando eu descrever lá o vetor, vai ter que ser alguma coisinha na direção I chapéu mais outra coisinha na direção J chapéu. Isso é escrever o vetor campo elétrico. Então, precisamos diferenciar essas coisas. Primeiro, vamos tentar descrever qual é a contribuição que essa carga mais Q tem para esse vetor campo elétrico. A carga mais Q e o ponto P são colineares, tá vendo? Estão na mesma linha, na linha do eixo Y. Então, a carga que a força elétrica que a carga mais Q vai fazer é uma força elétrica, é um campo elétrico. O campo elétrico que a carga mais Q vai fazer no ponto P é um campo elétrico mais Q é um campo elétrico totalmente na vertical. E aí nós podemos calcular esse campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai ser. Então vamos começar calculando. Campo em mais Q, o campo gerado por mais Q, ele é K Q sobre a distância ao quadrado, sendo que essa distância é literalmente D ao quadrado. Bom, a única coisa que nós precisamos acrescentar, já que eu estou falando sobre o vetor e não simplesmente sobre o módulo, é que todo esse valor está na direção J chapéu positivo. Então, essa é a primeira contribuição que nós já podemos destacar do nosso dipolo. Agora, quando nós analisarmos o que está acontecendo aqui com o menos Qzinho, esse menos Q ele gera um campo elétrico que não é tão fácil de ser calculado, porque ele gera um campo elétrico. Opa, deixa eu desenhar aqui uma linha reta. Ele gera um campo elétrico que é diagonal. O que que isso significa? Que esse campo elétrico gerado pela carga menos Q no ponto P, esse campo elétrico que foi gerado aqui pela carga menos Q, ele vai ter que ser decomposto, porque ele vai ter uma contribuição no eixo X, ou seja, esse campo menos Q na direção X, e ele também vai ter uma contribuição para o eixo Y, ou seja, esse campo que menos Q gera na direção Y. Ele vai ter que ser decomposto para que eu consiga descrever cada uma das suas contribuições. Como que eu vou decompor esse nosso carinha? Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, já que vamos decompô-lo, é descobrir em qual ângulo nós vamos ter que fazer essa decomposição. Se você perceber, há um ângulo de inclinação θ aqui, que é o mesmo ângulo de inclinação θ aqui. Se você perceber também, é, a componente X desse campo elétrico está ligada ao cateto adjacente do ângulo, enquanto a componente Y está ligada ao cateto oposto. Uma coisa então que a gente vai perceber
é que a componente x, ou seja, o campo gerado por menos q no componente x, ele vai ser o campo gerado por menos q vezes o cosseno θ. Por quê? Porque ele está ligado, atrelado ao θ através do sendo o cateto adjacente. Tudo que é cateto adjacente está ligado ao cosseno de θ. Então, E de menos Q na direção X é E de menos Q vezes cosseno θ. E assim, também por inferência, vai acontecer na direção Y. E de menos Q na direção Y vai ser E de menos Q vezes seno θ. Bom, isso aqui é importantíssimo que nós gravemos. Bom, para que a gente descubra então como continuar, como prosseguir com esse resultado, é preciso que nós façamos duas coisas. Primeiro, descobrirmos quem é de menos Q, afinal. Porque a gente sabe agora que em cada uma das direções eu tenho E de menos Q, só que aí vezes cosseno θ ou vezes seno θ. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quem é E de menos Q. Bom, então tentando descobrir quem é E de menos Q, e aí eu vou pegar simplesmente o seu módulo, o seu valor, porque aqui o que importa para a gente é simplesmente o valor desses caras, já que eu estou os projetando numa nova direção. Então isso aqui vai estar na direção I, isso daqui vai estar na direção J. Então o valor desse E de menos Q é literalmente como a gente calcula qualquer outro campo. K vezes o módulo de Q, tá? Um módulo de Q sobre a distância ao quadrado. Percebam aqui que a distância não é simplesmente d, tá? Porque entre o ponto P e o ponto menos Q, há como se fosse uma hipotenusa. Vocês estão vendo isso? Como se fosse uma hipotenusa de um triângulo retângulo, cujo um cateto é o d raiz de 3 e o outro cateto é o d. Então, essa distância é simplesmente, vamos calculá-la assim. Eu vou tratar toda essa distância como se fosse um dzão. Então, esse nosso dzão ao quadrado vai ser igual a dzinho ao quadrado mais d raiz de 3 ao quadrado. Ao fazermos a resolução, eu vou ter que isso ao quadrado vai dar d ao quadrado mais d ao quadrado vezes 3, ou seja, d ao quadrado, dzão ao quadrado é igual a 4d ao quadrado, logo, dzão é igual a 2d, quando nós passarmos as raízes, perfeito? Então, algo aqui que a gente precisa colocar aqui embaixo é que isso vai ser 2d ao quadrado. Logo, isso é k que multiplica o módulo de q sobre 4d ao quadrado. Show? Então aqui nós sabemos então quem é o módulo de E de menos Q. A última coisa que precisamos entender é quem é o cosseno de θ e quem é esse seno de θ para projetarmos as nossas componentes. Quem seria aqui o cosseno de θ? Percebam que fazer cosseno de θ é fazer cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente aqui é o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente aqui é d raiz de 3. E a hipotenusa é o 2d que a gente calculou, tá? É o dzão que é 2d que a gente calculou. Cortando d com d, eu posso então achar que o cosseno de θ é raiz de 3 sobre 2. E fazendo a mesma coisa com o seno de θ, eu posso descobrir que seno de θ é cateto oposto, que é o d, sobre a hipotenusa, que é 2d. Cortando ambos, eu acho que o seno de θ é meio. Olha só então como é que fica a nossa conta. Eu sei que na direção J tem o E de mais Q, ou seja, o E de mais Q está na direção J, calculado como Q, kq sobre d quadrado na direção J. Agora, eu vou pegar o E de menos Q
na direção x. Quanto é que isso vai ficar? E de menos q na direção x é módulo de E de menos q, ou seja, kq sobre 4d quadrado, isso vezes o cosseno de θ, que é raiz de 3 sobre 2. Logo, tudo isso junto vai ficar kq raiz de 3, tudo isso sobre 8. Olha só, porque isso aqui embaixo tem um 4, que vai multiplicar com 2, vai dar 8. Então, 8d quadrado. Aqui em cima tem o raiz de 3, que vai multiplicar. Então, vai ficar exatamente o que está descrito aqui. E o que que vai virar o nosso E de menos q na direção y? Isso vai virar kq sobre d quadrado, sobre 4d quadrado, que multiplica meio, ou seja, kq sobre 8d quadrado. Só que perceba que essa componente x, ela está na direção positiva, então está tudo certo. Mas a componente y do E de menos q está na direção negativa. Então é importante salientarmos aqui que isso daqui vai ser na direção menos j chapéu. Ou seja, esse resultado aqui é um resultado que deve ser exposto também na direção menos j chapéu, enquanto o de cima está na direção i chapéu. Qual é então o nosso campo total? O nosso campo total na direção P, ele vai ser igual a kzinho raiz de 3 sobre o módulo de q, aqui é q, né, como está, 8d quadrado raiz de 3, 8d quadrado na direção i, mais uma subtração entre kqd quadrado e menos kq sobre 8d quadrado. Bom, na hora que fizermos a subtração, vai dar 7kq sobre 8d quadrado. Isso na direção j. Esse é o nosso primeiro campo elétrico, tá bom? Vamos partir para para a próxima questão. A próxima questão ela é basicamente bem parecida com o que aconteceu ali. Só que aqui nós vamos encurtar um pouco o nosso caminho, porque já entendemos que o campo é de natureza vetorial. Bom, se eu quero descobrir o campo gerado por um dipolo de carga mais Q e menos Q num ponto P, ambos distantes por uma distância D, a primeira coisa que eu percebo é que, que o campo que vai ser gerado pelo mais Q, ele está exatamente descrito dessa forma, mais Q. E o campo que será descrito pelo menos Q, ele está descrito dessa forma aqui, menos Q. Ele tem essa direção. Percebam que, como são campos com a mesma intensidade, já que eles têm o mesmo valor em módulo de carga, então quando eu projetar esses dois carinhas aqui, em x, essas duas componentes elas vão se anular. Então só basta que eu descubra uma componente em y de um deles e multiplique por 2. Bom, eu vou fazer essa componente sendo aqui pelo mais que. Olha só, se vocês prestarem atenção, tem um ângulo θ aqui, que é o mesmo ângulo θ que está aqui. Percebem isso? Esse ângulo θ aqui, eu vou poder projetar esse E de mais Q na direção vertical. Ou seja, eu vou achar um EY que é igual ao E de mais Q vezes o seno de θ. Quem é o E de mais Q? Bom, a gente já fez esse cálculo em um outro momento, só que aqui a nossa distância ela mudou, tá? Ela foi trocada. Então, como é que vai ficar as coisas por aqui? Eu sei que a altura que esse cara tem é d raiz de 2. Aí eu tenho que prestar atenção qual é a distância desse pezinho daqui até o ponto, porque eu tenho então aqui um dzão,
que é a nossa distância real, tá? Entre o mais Q e o P, que eu não sei a priori quanto vale. Bom, sabendo que essa distância P está uma distância arbitrariamente x desse cara, então eu posso dizer que o nosso E de mais Q, vou até descrevê-lo aqui embaixo, esse E de mais Q, ele é igual a K vezes Q sobre a distância. Quem é a distância? A distância é simplesmente o d ao quadrado, mais d ao quadrado é igual a d sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu vou descrever exatamente isso daqui, aqui. D sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, se eu fizer isso aqui, agora basta, se eu já descobri o E de mais Q, basta que eu descubra quem é o seno θ, para que a minha questão ela acabe. E aqui quem é o seno θ? É cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno θ, então, ele vai ser seno θ, então ele vai ser cateto oposto, que é d sobre 2, sobre a hipotenusa, que é a raiz, né, daquele d, que então vai ser d sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Já que d ao quadrado é isso tudo, então tirando a raiz, esse cara fica isso tudo elevado a meio. Bom, quando nós juntarmos essas duas informações, vamos perceber que o E de y, então, ele é kq sobre... Aí aqui nós podemos perceber que tem um d sendo multiplicado na parte de cima, um 2 sendo multiplicado na parte de baixo, e todo esse carinha, ele está aqui elevado a 1 e aqui embaixo elevado a meio. Quando nós repetimos a base e somamos os expoentes, eles dois vão ficar, então, agora elevado a 3 meios. Bom, quando eu multiplicar por 2, todo esse E de y, já que eu só calculei uma fonte desse E de y, que advém do E de mais Q, agora se eu pegar o E de menos Q, ou seja, se eu multiplicar por 2, esses dois carinhas aqui vão acabar cortando. Então, o nosso E de y, que é de fato o nosso campo, vai ser KQD sobre d sobre 2 ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 sobre 2, tudo isso na direção menos j chapéu, tá bom? Esses são alguns exemplos um pouco mais complicados do que o plano cartesiano tem para nos oferecer. Espero vocês no próximo vídeo.